O título da minha mensagem hoje é uma pergunta: o que você tem nas mãos? Faça essa pergunta para você mesmo. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos hoje? O que você tem nas mãos agora mesmo? Eu quero ler esse texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 29. É um texto um pouquinho mais longo. Nós vamos saltar alguns versículos no meio desse texto. E você pode acompanhar na sua Bíblia ou também acompanhar aqui atrás comigo. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou e disse: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 moedas de ouro. E ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Agora nós saltamos alguns versículos, diz assim: depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas, chegou também e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro de volta. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei, por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros 2 empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Que mensagem maluca! Eu fico pensando nessa mensagem, nessa parábola de Jesus, nessa história que Jesus contava em formato de parábola, para explicar algo a respeito do reino dos céus, porque se você não sabe na teologia, isso que é uma parábola. Parábola é uma história com elementos humanos e naturais, uma história que não aconteceu de verdade, para exemplificar e nos tentar fazer entender a realidade do céu e do sobrenatural. E Jesus conta essa parábola dizendo, o reino, começando assim: o reino do céu é como, e aí ele começa a parábola. Sabe, no nosso país, no Brasil, todos sabem que o alistamento militar, ele é obrigatório. Todos são obrigados, todos os homens com 18 anos precisam se alistar. Em outros países não é obrigatório, mas sabe, os soldados que são aceitos, que estão aptos ao serviço, eles entram no exército. Tem pessoa que serviu, tem alguém que serviu aqui, tem um aqui, temos o pessoal do serviço militar. O primeiro ano inteiro é um ano que é um inferno. Alguém pode dizer amém? Brincadeira. O primeiro ano inteiro é um ano de treinamento, é um ano de ouvir muita palestra, é um ano de passar muito trabalho, é um ano de ganhar resistência física, é um ano de treinar com coisas que você nunca treinou, é um ano de aprender a atirar, de aprender a fazer coisas que as forças armadas precisam que você faça. O ano inteiro, 12 meses inteiro do serviço militar obrigatório, é simplesmente treinamento. E aí a maioria dos soldados, quando terminam os 12 meses, eles são dispensados, eles saem das suas atividades e entram para aquilo que nós chamamos de reserva. Se algo acontecer, se precisar, eles estão na reserva. Mas há algumas pessoas que dizem, eu quero continuar no exército, eu quero continuar nas forças armadas, na marinha, na aeronáutica, seja o que for, eu quero seguir carreira. Vocês conhecem isso? E no momento que a pessoa decide seguir carreira e é aceito para continuar a sua carreira, aceito para continuar o seu serviço militar, imediatamente ela ganha uma designação.
ela ganha uma posição, ela ganha um posto, ela ganha algo nas suas mãos que ela precisa lidar e cuidar bem. Então, eu quero olhar hoje para vocês, para isso que nós estamos falando aqui hoje, e eu estou falando sobre designação. Eu gostaria de olhar para esse texto que nós lemos a respeito das moedas, em algumas outras traduções fala dos talentos. Eu gostaria de olhar para essas moedas como designação. Uma designação que um senhor deu nas mãos dos seus servos, nas mãos dos seus empregados. Vamos olhar para esse texto a partir dessa perspectiva. Vamos enxergar essas moedas como designação. Um servo foi incumbido com 500 moedas de ouro, outro com 200, outra com 100 moedas de ouro. Só que isso nos fala, essa parábola fala a nós, sobre nós, você, eu, como servos dentro do reino de Deus. Essa parábola não é sobre outras pessoas, essa parábola é sobre você, Rebeca. Essa parábola é sobre mim, essa parábola é sobre você, Alex, sobre você, André. Essa parábola é sobre nós, como servos de Deus, dentro do reino dele. Nos fala de como nós devemos ser, enquanto servos de Deus, de como nós devemos operar dentro do reino de Deus. Essa parábola é sobre nós. E essa parábola fala que cada um de nós recebeu uma porção. Cada um de nós recebeu uma designação como um soldado que continua dentro das forças armadas. Cada um de nós recebeu uma designação diferente. Alguns de nós 500 moedas, outros de nós 200 moedas, outros de nós 100 moedas, outros de nós 1 moeda. Todos nós recebemos de Deus designação. Agora deixa eu te falar uma coisa, que isso vai quebrar a sua cabeça. Porque é natural que nós leiamos esse texto, que fala sobre moedas e quantidade de moedas, e pensamos, ok, isso é sobre quantidade. Esse texto é sobre quantidade. Mas esse texto que Jesus está ensinando, não é sobre quantidade. Também não é sobre dinheiro. Não é sobre quantidade e nem sobre dinheiro. Essa parábola é sobre chamado. Essa parábola é sobre chamado. Quando nós fomos salvos por Cristo, nós fomos também chamados por Ele. No momento exato em que nós somos salvos por Cristo, nós também somos chamados por Deus. E como servos da graça de Deus, todos nós recebemos uma designação. Preste atenção naquilo que diz em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que Paulo escreveu no capítulo 1, no versículo 9. Diz o seguinte: Ele, Deus, Cristo, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Meu amigo e minha amiga, se nós estamos esperando que uma voz do céu apareça, que um anjo desça com asas, que uma vaca apareça voando e uma voz grave venha do céu para entregar um chamado específico a você, deixa eu te frustrar nessa manhã, isso não vai acontecer, porque já aconteceu. No momento em que fomos chamados, no momento em que fomos salvos por Cristo, cada um de nós fomos também chamados por Ele. Cada um de nós recebemos nas nossas mãos uma designação santa, algo dado por Deus. Se estamos esperando um momento específico para que isso aconteça, não vai acontecer. Um momento específico para receber um chamado de Deus, deixa eu te frustrar. Porque você precisa entender que no momento que Deus te salvou, Ele também te chamou. Ele também te escolheu para uma santa designação. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão um pouco quietos hoje, um pouco tímidos. Estão comigo? Ok. Todos nós precisamos aprender a viver salvos e viver chamados. Sabe o problema da igreja hoje em dia? Não da nossa igreja. O problema da igreja hoje em dia é que muitas vezes as pessoas que vêm à igreja e frequentam uma igreja querem viver salvas, mas não chamadas. O que significa viver salvo e não chamado? Viver salvo, mas não chamado eu vou à igreja, eu ouço as músicas, de vez em quando eu até levanto as minhas mãos, eu sou um cristão, eu sou generoso, eu dizimo, eu oferto, mas não conta comigo para mais nada.
E isso eu não estou falando para a igreja. Deus, não conta comigo para mais nada, porque afinal de contas o Senhor já me salvou, então eu estou aqui vivendo a minha vida. Ei, esse é o problema que nós temos às vezes em muitas outras igrejas. São consumidores do reino, mas não são servidores do reino. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus nos chamou através da salvação na cruz do Calvário, Ele não nos chamou, não nos escolheu para sermos consumidores do seu reino, mas nos chamou e nos escolheu para sermos servos do seu reino. Eu disse que a palavra ia ser um pouco punch, tá tudo bem até agora? Continuam me amando? Alguns não mais, mas está tudo bem. Sabe, na minha última viagem para uma conferência de uma igreja irmã, um lugar que nós sempre vamos, todos os anos, vamos a 2 ou 3 conferências da mesma igreja. E na minha última viagem, eu estava em outro país, a Débora não foi dessa vez, eu fui sozinho. E foi maravilhosa a conferência, terminou a última sessão, foi uma festa linda, pessoas se reencontrando com Jesus, pessoas decidindo a vida por Jesus, foi emocionante, a presença do Espírito Santo estava lá, e no final de tudo, todos foram embora. Então os pastores, que eram os hosts do lugar, os anfitriões do lugar, convidaram os demais pastores para jantarem uma pizza ali mesmo, antes de ir embora, para comemorar e agradecer por estarem presentes. E nós fomos então para um lugar assim embaixo e ficamos esperando a pizza, e a pizza não chegou, e nós continuamos esperando e nada da pizza, e todo mundo morto de fome e nada da pizza. Os pastores anfitriões chamaram e disseram: olha, gente, nos perdoe, nos desculpe, a gente está tentando resolver o problema, mas o que acontece é que justo na avenida, na frente do teatro onde nós estamos, onde estava ocorrendo a conferência, a avenida foi completamente fechada, completamente bloqueada, porque o presidente, a comitiva presidencial, era uma data que sempre acontecia isso, iria passar e passou aqui, e ainda não foi aberta. E não só isso, não só essa avenida, mas os 10 quarteirões em torno dessa avenida, para lá e para cá, 5 para lá e 5 para cá, também estão bloqueados, não entra carro, não passa ninguém. Então os nossos voluntários estão caminhando com as caixas de pizza na rua para chegar até nós, logo vai chegar. Só que qual que era o problema disso? Para mim nenhum problema, o problema é que o horário do meu voo estava chegando, e eu precisava ir para o aeroporto, eu não conseguia nem sequer pegar um Uber, pegar nada. Eu corri para um amigo meu e disse: cara, me ajuda nisso aqui, será que tem alguém com um carro fora que possa me ajudar? O aeroporto era bastante perto, que possa me levar lá, já é 11h30, eu preciso chegar no aeroporto, senão vou perder o voo, e eu tenho que estar lá, porque no domingo eu preciso fazer um casamento, e eu preciso chegar lá. E ele disse: não, peraí que eu vou arranjar alguém. Deu 10 minutos, ele arranjou uma pessoa. Ele disse: olha, esse aqui é o Julian, e o Julian vai te levar no aeroporto. Ele está com o carro fora, ele conseguiu deixar o carro fora. E eu entrei no carro com o Julian e nós começamos a conversar. E tudo isso que eu falei é só para dizer que eu comecei a conversar com o Julian. Foi uma conversa maravilhosa, foi uma daquelas conversas que lava a nossa alma. E eu comecei a puxar conversa com ele, agradecer ele por ele estar fazendo aquilo por mim, e eu comecei a conhecer a história dele. E o Julian começou a contar: sabe, pastor, faz pouco tempo que eu retornei para os caminhos do Senhor, e eu encontrei Jesus nessa casa, e o Senhor entrou no meu coração e está fazendo alguma coisa tão maravilhosa. E ele dizia: eu conversei com outro pastor que eu estava levando no carro, e contando o que eu estava vivendo, e eu não conseguia entender. Ele me ajudou a entender, e ele começou a compartilhar. Ele disse: pastor, eu não sei o que acontece, porque às vezes eu chego perto de uma pessoa que está doente, e no momento da oração eu pergunto se eu posso orar, e eu começo a orar por essa pessoa, e já aconteceram 2 vezes, eu acho que eram 2 vezes, essa pessoa também começa a chorar, e essa pessoa é curada, e pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ele começou a falar, e eu conheci a história dele. Com 4 anos de idade, esse menino foi diagnosticado com leucemia. E enquanto dirigia, enquanto parava numa sinaleira, ele pegou o celular e disse: deixa eu te mostrar, pastor. E ele começa a mostrar, eu tenho salvo aqui, e ele mostra uma fotinha de uma criança completamente sem cabelo, muito branca, muito pálida, sentada em um banquinho, num pátio de terra, com um sorriso um pouco amarelo. Ele disse: pastor, essa aqui foi a última foto antes da minha mãe ter certeza que eu ia morrer. Dali nós fomos para o hospital, e eu fiquei internado não sei quantos dias. Mas pastor, sabe que alguém foi lá no hospital e orou por mim e disse para minha mãe: sabe, eu vejo que Deus vai curar o teu filho, e ele vai ser usado por ti um dia. E sabe, pastor, naquele momento a minha mãe fechou os olhos,
E quando ela fechou os olhos, ela viu uma luz dentro do quarto, e essa luz invadiu e tocou o meu peito, e sabe, horas depois eu estava sentado, comendo, os médicos não sabem, eu estou completamente curado, eu nunca mais tive nada, e eu entendo, pastor, que o Senhor está me chamando para algo novo, para algo diferente, eu não sei falar direito, mas eu quero servir a Deus, e eu orei por ele disse, pastor, ora por mim, para que coisas difíceis da minha vida saiam também, porque eu quero me aproximar cada vez mais de Jesus, e eu disse, caramba, esse rapaz entendeu que quando foi salvo por Cristo, pela segunda vez, ele também foi chamado para algo especial, ele recebeu uma designação. A minha pergunta aqui hoje para você é, você está se dando conta daquilo que você tem nas suas mãos? Como cristãos, como alguém que já foi alcançado por Jesus, como voluntário, como um líder dessa casa, como um filho, como marido, como esposa, como mãe, como pai, você está se dando conta daquilo que foi depositado por Deus nas suas mãos? Como você vê aquilo que você tem nas suas mãos? Você está valorizando ou você está menosprezando aquilo que está nas suas mãos? Talvez você esteja se sentindo hoje como aquele servo que recebeu 100 moedas. E ao invés de você estar olhando para 100 moedas que você recebeu, para a designação que você recebeu, você está mais fixado nas mãos daquele que recebeu 500. E talvez você está sentindo um pouco de inveja, um pouco de olhar para o lado e dizer, por que ele tem e eu não? Ou talvez você esteja aqui e você está se sentindo como uma pessoa abençoada por Deus, que recebeu 500 moedas, mas quem sabe você está permitindo que o orgulho, por ter sido designado em 500 moedas, está tomando conta do seu coração, e você também não está conseguindo dar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez o seu foco está na porção da designação que Deus deu para outra pessoa, ou talvez você tenha mais do que aquilo que outras pessoas têm, e você está se sentindo maior do que outras pessoas. Você está permitindo que o orgulho entre no seu coração, por se considerar maior do que outras pessoas, melhor do que outras pessoas. Você honra ou você despreza aquilo que está nas suas mãos? Sabe, eu não sei em que momento, em que etapa da vida você se sente agora nesse momento, mas eu preciso te dizer que Deus te designou para algo muito importante. Como filhos de Deus, nós recebemos da graça dEle, para demonstrarmos a sua graça para outras pessoas. Como filhos de Deus, recebemos do perdão dEle, para demonstrarmos e sermos espelho e perdoarmos pessoas ao nosso redor. Recebemos do amor dEle, para refletirmos o amor dEle em outras pessoas. Cada um de nós tem uma designação. Will, mas faz tão pouco tempo que eu conheci a Jesus. Faz tão pouco tempo que eu estou dando os primeiros passos da fé. Você já recebeu algo importante e valioso de Deus nas suas mãos. O que você está fazendo com aquilo que você tem nas suas mãos? Nos próximos minutos que me restam, deixa eu fazer algumas considerações importantes sobre esse texto, e como ele se relaciona comigo, e como ele se relaciona com você. Estão prontos para isso? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que chamado é sobre o que eu tenho nas minhas mãos, e não sobre o que os outros têm nas suas. Chamado é aquilo que eu tenho, é sobre o que eu tenho nas minhas mãos, e não sobre o que a Késia tem nas delas. Por isso, deixa eu te falar isso, não entre no jogo da comparação. Abandone, se você já entrou, o jogo da comparação. Sabe, a vida é cheia de etapas, e em cada etapa nós recebemos designações diferentes de Deus, e é importante nós nos focarmos no que temos nas nossas mãos. Quando nós entramos no jogo da comparação, nós limitamos o nosso, atenção a isso, nós limitamos o nosso potencial, paramos a nossa caminhada e nos desviamos do que Deus preparou para nós. Quando nós entramos no jogo da comparação e permitimos isso, nós limitamos o nosso potencial, porque ao ficarmos focados naquilo que o outro tem nas mãos, deixamos de lado aquilo que nos foi confiado, e não fazemos nada com aquilo que temos. Quando entramos no jogo da comparação, nós também paramos na nossa caminhada, paramos na nossa corrida de conhecer a Jesus e de se tornar mais parecidos com Ele, porque
nós desanimamos ao percebermos que outros têm coisas diferentes de nós. Começamos a caminhada cheios de fé, começamos a caminhada cheios de força, cheios de coragem, cheios de alegria por sermos chamados por Deus, cheios de honra de dizer: Senhor, o Senhor me escolheu. E aí nós olhamos para o lado e começamos a comparação, e aí a nossa vida começa a mudar, e aí nós nos comparamos com os outros que estão anos na nossa frente na caminhada com o Senhor. Porque cada um de nós temos uma idade diferente, e temos uma história de vida diferente, e conhecemos a Jesus em momentos diferentes. Mas isso não significa que o Senhor não nos deu a cada um de nós uma porção da sua graça, uma porção do seu perdão, uma porção do céu. E nós começamos a nos comparar com pessoas que estão anos na nossa frente, anos de conhecimento teológico na nossa frente, anos de vida com Deus na nossa frente, e olhamos para aquilo que outras pessoas estão fazendo. Começamos a medir os nossos talentos, a nossa designação, usando como régua perfeita os talentos dos outros. Sempre que você medir a sua designação usando como régua a designação do outro, essa conta nunca vai fechar, sempre vai ficar mais curto, sempre vai faltar centímetros, metros, quilômetros. Deus não nos chamou para usar as réguas do outro para medir as nossas designações. Ele usou o Filho de Deus para ser a régua da nossa designação, usou o Filho de Deus para ser a régua do nosso perdão, usou o Filho de Deus para nos mostrar como devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Ele é a nossa régua, e sim, sempre faltará metros, quilômetros diante do Senhor. Quando nós entramos no jogo da comparação, nós desviamos do que Deus tem para nós. Deixa eu fazer isso. Caio, você sobe aqui, Caio. Tem uma fita aí? Jean, risca uma fita reta aqui para nós. Vem cá, Caio. Uma fita reta, assim, daqui até ali. Pronto, obrigado. Muito bem. Quando nós entramos no jogo da comparação, nós temos algo nas mãos, nós nos desviamos daquilo que Deus tem para nós. Vem cá, Caio. Vem mais para trás, faz de conta que essa fita reta, ela vem até aqui, tá bom? E abre as mãos assim. O Senhor colocou nas tuas mãos uma designação, você está segurando algo que Deus colocou nas tuas mãos, você está segurando os talentos que Deus te deu, você está segurando tudo que Deus preparou, as ferramentas que Deus te deu, para que você avance nessa vida, e esse aqui é o trilho, você tem que se manter aqui, sabe? Então anda olhando para aquilo que Deus te deu, e anda até lá na frente para nós, pode andar, você vê? Quando você anda olhando para aquilo que Deus te deu, para a sua porção, para a sua designação, você não se desvia do caminho. Volta aqui, Caio. Mas Caio, agora eu também recebi uma porção de Deus. Coloca as mãos assim, e ao invés de olhar para as suas mãos, ao invés de olhar para o caminho, você vai olhar para mim, enquanto você chega até lá na frente. Eu quero ver se você chega no mesmo lugar que você chegou. Eu espero que não, para isso aqui dar certo. Você acha que chegou no mesmo lugar? Olha para baixo. Nós nos desviamos ao olhar para a porção que Deus deu para o outro. Deus não chamou o Caio para ficar olhando para a porção que Deus deu nas minhas mãos. Deus encheu e capacitou ele. Não importa se é 500, não importa se é 200, não importa se é 100, é todo o necessário que ele precisa para seguir. Obrigado, mano. Pode deixar, obrigado. Sabe, isso nós fazemos o tempo todo. Quando nós entramos no jogo da comparação, nós nos desviamos do caminho. Você entende agora? Não desvie dos propósitos de Deus para a sua vida, porque às vezes nós desviamos simplesmente por estar mais interessado naquilo que o outro tem nas mãos, e não naquilo que nós carregamos na nossa vida como presente de Deus. Ei, quando você olha para os vídeos do Instagram do outro corretor de imóveis, que está mais bonito que o seu. Eu olhei, o seu está bonito também, tá? Não foi. Passo errado na direção errada.
Mas quando você olha para os vídeos da outra pessoa que faz a mesma coisa que você, e está mais bonito que o seu, tem mais likes do que o seu, tem mais envios do que o seu, tem mais comentários do que o seu. Quando você olha para a empresa concorrente e diz, puxa, eles estão conseguindo um nicho e estão tirando tudo aquilo que eu tinha conquistado, eles estão fazendo melhor do que eu. Sabe de uma coisa? Às vezes nós perdemos terreno, não porque outros são melhores do que nós perdemos terreno porque nós estamos interessados no que os outros estão fazendo e esquecemos de olhar para aquilo que Deus nos deu nas mãos. Ei, fecha os teus olhos para as designações de outras pessoas e abre o teu coração para agradecer a Deus. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor deu nas minhas mãos. Agora eu vou fazer o meu melhor, eu vou multiplicar, eu vou ganhar, não importa se é 500, se é 200 ou se é 100. Não se sinta inferior porque você recebeu uma porção diferente do outro. Não é sobre quantidade, é sobre aquilo que você dava conta de carregar. Deus não te escolheu, te salvou, te chamou para você ficar olhando para as mãos dos outros. Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele te chamou para uma santa vocação, te encheu de talentos, e agora é a hora de você decidir o que você vai fazer com isso. Você vai multiplicar? Ou você vai investir? Ou você vai fazer mais com aquilo que foi te dado? Ou você vai enterrar? Sabe, Deus pode usar qualquer um. Mas eu não sei falar, eu é recém conhecer Jesus. Mas eu não sei tocar como fulano toca. Eu não sei fazer os barulhos que o Caio sabe fazer aqui. Eu não... Ei, Deus já te deu alguma coisa. Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar Moisés para libertar o povo. Ele não sabia falar. Deus pode usar Pedro, um pescador de cabeça dura, um matuto, para construir a sua igreja. Deus pode usar Gideão, um medroso, para ganhar batalhas e lutas e dirigir um exército. Deus pode usar Davi, uma criança. Deus pode usar Maria, uma menina virgem. Deus pode usar Raabe, uma prostituta, para salvar homens de Deus. Se Deus pode usar eles, Deus também pode te usar. Se Deus pode me usar, Deus também pode te usar. Em segundo lugar, a minha atitude diante daquilo que eu recebi também é importante. A atitude que eu tenho diante daquilo que eu recebi também importa. A pergunta é: como é a sua atitude com aquilo que você tem nas mãos? É uma atitude de vontade, de gana, de força, de dizer eu vou pegar nisso aqui e eu vou fazer acontecer? Ou é uma atitude de queixa? Mas só isso, Deus? Eu não te falei que eu precisava de 500 e o Senhor me deu 200. Senhor, só 50. Qual tem sido a tua atitude com aquilo que Deus já te deu nas tuas mãos? Senhor, mas é pouco nesse trabalho. Senhor, esse salário é pequeno demais. Qual tem sido a tua atitude com aquilo que você tem nas mãos? Senhor, os talentos que eu tenho não chegam nem perto. Qual tem sido a tua atitude com aquilo que você tem nas mãos? A sua atitude tem sido de dizer, eu queria ter mais, ou eu vou utilizar aquilo que eu tenho agora, para que um dia eu seja colocado sobre mais? Eu vou me focar naquilo que tenho e não naquilo que não tenho, porque Deus abençoa aquilo que eu tenho nas mãos e não aquilo que eu não tenho. Saiba disso. Deus, mas é pouco. Mas tem a bênção de Deus? Tem. Então é tudo que você precisa. Mas Deus, eu só vou ter 100 moedas para o resto da vida. Depende qual for a sua atitude com aquilo que Ele te colocou nas mãos agora. Depende qual for a sua atitude com a designação que Deus te deu agora. O que você tem feito? Sabe, eu estou apaixonado por vocês. Vocês não fazem ideia. Porque eu sei que vocês não sabem um do outro, mas eu recebo todas as ligações, recebo todos os WhatsApps durante a semana. E a quantidade de vocês que têm dito, sabe, eu quero conhecer mais de Deus. Você manda para mim alguma Bíblia de estudo, eu quero conhecer mais de Deus. Me ensina como é que eu posso entender mais as Escrituras, eu quero aprender mais de Deus. Tem um curso que eu possa fazer? Não é 1, nem 2, nem 3, só aqui tem pelo menos 8 pessoas, 8 de vocês. Isso é olhar para as suas mãos e dizer, Deus, a designação que eu tenho na minha mão parece pequeno, mas com aquilo que eu tenho, eu vou multiplicar, eu vou fazer mais, eu vou te conhecer, eu vou avançar. Deus só pode abençoar o que você tem nas mãos agora.
Quando nós recebemos uma designação de Deus, a única coisa, atenção a isso, que nós podemos controlar é a condição do nosso coração. Quando você recebe uma designação, quando um soldado recebe uma designação, uma posição, uma porção, a única coisa que ele pode controlar é a condição do seu coração em relação àquilo que ele recebeu. Ele não pode dizer, mas talvez, eu não queria esse. Não pode. Ele recebeu uma designação, tarefa dada, tem que ser tarefa cumprida. A única coisa que você pode controlar com a designação que você recebeu é a atitude e a condição do seu coração. Eu e você somos responsáveis pela condição do nosso espírito, do nosso coração, da nossa alma. O terceiro servo teve uma reação bastante diferente do que os outros dois servos. Você percebeu isso? Os outros dois servos não chegaram falando um monte de coisa, só disseram, Senhor, o Senhor me deu 500, eu consegui fazer aqui uns corre, e está aqui mais 500, eu multipliquei o seu dinheiro. O segundo também não tinha historinha para comprar, diz, Senhor, o Senhor me deu 200, está aqui mais 200, 400 no total. Nenhum deles tinha historinha para contar. Um tinha ganhado mais, o outro tinha ganhado menos, e o que tinha ganhado menos ainda tinha uma grande história para contar. Você percebeu isso? Ele disse, se apresenta, soldado. E ele chegou e disse, então, eu sei que o Senhor é duro. Que resposta é essa? Eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor é firme, eu sei que o Senhor gosta de colher aonde não planta, eu sei que o Senhor gosta de juntar aonde não semeou. Então, por culpa sua, eu tive medo e enterrei o que o Senhor me deu. Então toma aqui de volta o que é teu. Eu acho o máximo isso, porque a pergunta no meu coração, e precisa ser para nós hoje, é: será que a atitude e a perspectiva que ele olhava o seu Senhor não estava apenas baseada no fato dele ter recebido menos? Não era apenas uma atitude de inveja, de dizer, eu recebi menos, tu que é duro, o Senhor que não faz direito, o Senhor que não viu o meu trabalho, não honra quem eu sou, o Senhor que não honra o meu chamado. Então o Senhor é duro, o Senhor fica colhendo, quer colher onde não plantou, quer juntar onde não semeou. Será que a nossa perspectiva, ao reclamar de Deus, às vezes não está baseada na comparação de olharmos para os outros e dizer, eu recebi menos. 200 Mariazinha, mas eu recebi só 100. Joãozinho, 500, mas eu só 100, como que é isso? E aí a perspectiva, a condição do nosso coração começa a se apodrecer com aquilo que era uma bênção, era uma dádiva. O Senhor também escolheu esse servo. O texto diz que ele deu de acordo, como que diz o texto? Ele deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Eu não sei vocês, mas eu não quero lidar com algo que está fora da minha capacidade, porque eu vou meter os pés pelas mãos, eu não estou pronto para isso. O Senhor foi bondoso e disse, de acordo com a capacidade que vocês têm, agora, está aqui, eu estou confiando o meu dinheiro a vocês. Eu não estou dando para vocês, eu estou confiando o meu dinheiro a vocês. Sabe, a nossa atitude sempre será demonstrada ou desafiada no nosso coração, quando nós compararmos aquilo que nós temos com aquilo que o outro recebeu. Por isso que é tão importante nós valorizarmos aquilo que nós temos nas nossas mãos. Nunca podemos esquecer, atenção a isso, nós nunca podemos esquecer que a designação que temos nas nossas mãos foi dada em primeiro lugar por outro alguém. Nunca podemos esquecer que a porção que temos foi dada por outro alguém. Nunca podemos esquecer que aquilo que temos nas nossas mãos nem sequer é nosso. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu, dos talentos, dos dons, do serviço, do perdão. Nós somos administradores de algo que é dele. Assim como esse Senhor que demorou, o texto diz que demorou muito tempo para voltar. Um dia o nosso Senhor voltará e dizendo, vamos lá pessoal, o que vocês fizeram com aquilo que eu te dei?
qual vai ser a tua resposta? Senhor, eu sabia que o Senhor era duro, era injusto, era um Senhor mau, de cara fechada, então eu tive medo, e eu escondi, eu não fiz nada. Ou vai ser: Senhor, o Senhor me deu 1, está aqui mais 2, o Senhor me deu 10, está aqui mais 20, o Senhor me deu 100, está aqui mais 200, o que o Senhor me deu, eu multipliquei, de acordo com a minha capacidade, esse é o meu todo. Eu não estou fazendo aquilo que faço porque foi minha ideia, eu recebi essa designação, eu estou sendo fiel com a designação que Deus me deu. Em outras palavras, somos apenas administradores daquilo que outros confiaram em nós. Em outras palavras, essa equipe não é sua. Em outras palavras, esse grupo não é seu. Em outras palavras, esse ministério não é teu. Em outras palavras, essa empresa não é tua. Os filhos que Deus te deu não são teus. Você está aí porque foi designado, recebeu uma designação de Deus. Sabe, designação não se pede, se recebe. Nós não podemos ser territoriais com a nossa designação. Meu ministério, as pessoas do meu grupo, nós não podemos ser territoriais com isso, porque não é nosso, é de Deus. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Precisamos ser fiéis com aquilo que Deus nos deu, para que quando chegue o dia do Senhor, nós possamos dizer: está aqui, Senhor, o Senhor me deu 10, está aqui, eu te devolvo 20, o Senhor me deu 4, eu te devolvo 8. A pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que tem nas mãos? O que você está fazendo com a empresa que Deus te deu? O que você está fazendo com a esposa que Deus te deu? O que você está fazendo com o trabalho, que ainda que seja escasso, quem sabe no final do mês? O que você está fazendo com a designação que Deus te deu, com os negócios que Deus te deu? Você está honrando a Deus? Você está multiplicando para Ele, multiplicando no reino dEle? Sabe, nós precisamos entender que a correção nos ajuda a investir bem. Você sabe muito bem disso. Se você tem uma conta no banco, a primeira coisa que você vende, seja uma bicicleta, um carro, seja o que for, e o dinheiro cai lá por causa da venda, a primeira coisa que acontece naquela semana é: ou você recebe uma mensagem de texto, ou alguém, se você tem um gerente, alguém liga do banco para você: olá William, tudo bem? Eu vi que você tem um dinheiro parado na sua conta, não é bom ficar ali, não é um bom lugar. Será que você não gostaria de investir aqui, ali ou acolá? Porque a correção nos faz lembrar que precisamos investir aquilo que Deus nos deu. Sabe, às vezes Deus bate na nossa porta dizendo: olá Michele, tudo bem? Como é que tá? Michele, tem talento parado na conta. Michele, tem tempo de serviço que está parado, você não está fazendo nada. Michele, sabe, os teus filhos, o que você está fazendo? O que você está ensinando para os teus filhos? Ei, Alex, tem mais para queimar, tem lenha para queimar, o que você está fazendo aí com isso parado no banco? Sabe, Deus nos incomoda, e essa é uma manhã de Deus te incomodar. Não importa em qual estação da vida você está com Deus, Ele está batendo na porta: ei, não deixa nada parado na conta, investe, multiplica, proporciona alívio aos outros, proporciona terreno novo ao reino de Deus. O que você está fazendo com aquilo que você tem nas mãos? Pode parecer que são apenas moedas, pouco valor, mas nas mãos de Deus, entregue para multiplicar, podem ganhar muito valor. Deixa eu te falar isso. A mesma coisa que está nas suas mãos, se você fechar a mão e dizer: eu não vou fazer nada com isso, porque só valem 100 moedas, é muito pouco. Se você abrir e dizer: Senhor, me ensina a investir, está diante do Senhor. E você está entendendo que eu não estou falando de dinheiro? Eu acho que já deu para entender. Nos últimos 30 minutos ficou bem claro. Senhor, está com o Senhor, nas mãos dEle podem valer muito mais. Sabe, uma bola de futebol, quanto pode valer uma bola de futebol oficial? Alguém sabe? Quanto vale uma bola de futebol oficial? 50 reais? Está tão barato assim? Vamos dizer que é 100 então. 100 reais. Deixa eu te falar uma coisa: se ela vale 100 reais na loja e você botar elas nos meus pés, ela vai valer 50 menos. Porque eu não sei jogar futebol,
Mas se você pegar a mesma bola e colocar nos pés de Cristiano Ronaldo, nos pés de Messi, nos pés de Neymar, a mesma bola pode valer 100 milhões. Qual que é a diferença aqui? A diferença é o que cada um fez para investir o tempo que tinha. Eu não gastei tempo nenhum aprendendo futebol. Esses rapazes que eu acabei de falar gastaram a vida, a infância, a adolescência, a juventude aprendendo, treinando, investindo. E é por isso que a mesma bola nos pés dele valem 100 milhões, enquanto nos meus valem 50, 20 reais. Sabe, aquilo que você tem nas suas mãos pode ser mais valioso do que você está imaginando, dependendo de quem você vai render, de quem que você vai colocar nos pés. Aquilo que você tem nas mãos pode parecer de pouco valor, mas se você administrar bem, se você colocar nas mãos de Deus, se você olhar para Deus e dizer: Deus, me ajuda a ver como eu posso fazer, a mesma coisa pode valer milhões de pessoas salvas. O mesmo talento pode valer centenas de pessoas curadas. O mesmo talento pode valer centenas de pessoas que não se sentem mais sozinhas. O mesmo talento pode valer almas e almas e almas ganhas para Jesus. O mesmo talento pode valer uma família cheia da presença de Deus. O que você está fazendo com aquilo que tem nas mãos? A sua atitude diante daquilo que foi confiado a você importa. Viva salvo, mas viva chamado também. Honre o chamado, honre a designação que Deus te deu. E um dia pode ser que Deus coloque mais nas tuas mãos para administrar. Que hoje Deus possa ter falado com você, que hoje o Senhor possa ter falado no teu coração, porque você é tão importante para Deus, você é tão valioso para Deus. Você foi escolhido, você foi chamado, você não está aqui por acaso, tem algo de valioso em você. Que nós possamos escutar a partir de hoje do Senhor: muito bem, empregado bom e fiel. Que no nosso casamento nós possamos escutar do Senhor: muito bem, empregado bom e fiel, você fez aquilo que tinha que ser feito. Na nossa empresa, que possamos escutar: muito bem, empregado bom e fiel. Nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos relacionamentos, que nós possamos escutar da parte de Deus: muito bem, empregado bom e fiel, eu vou te colocar sobre o muito. Você foi fiel no pouco, agora eu vou colocar muito na tua mão. Você foi fiel com pouca coisa, mas você agora pode administrar muito mais bênçãos da minha parte. Quantos podem dizer amém a isso? Será que nós podemos ficar em pé? Eu quero orar por você.